com o advento da IA, toda essa parte de contorno e de planejamento, a gente consegue otimizar e automatizar a um ponto que o médico e o físico, eles ficam para aquele refino, para aquele ajuste especial, para aquela diminuição de margem que vai ser extremamente relevante para o tratamento daquele paciente. Porque com a inteligência artificial, e ela é retroalimentada, o dia a dia desse paciente dá aí a mais informações, os planos melhoram a cada dia, e quando você tem esse plano otimizado, tem esse plano avaliado, analisado, o que o médico demorava 2 horas para contornar, hoje a IA faz em 20 segundos. Olá, eu sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Inova na Real Pod, o nosso podcast que fala de inovação na real, do que ela acontece no dia a dia, geralmente e sempre com pessoas que fazem a transformação digital na saúde, a transformação da saúde por meio dos seus atos, de tudo que eles trazem aqui de bom. E hoje eu estou trazendo aqui o Danilo Moreira. O Danilo, essa conversa vai ser bem legal, assim, porque o Danilo ele tem uma experiência internacional grande, então a gente vai falar com ele sobre como é que se porta, como é que se faz inovação em diferentes línguas, em diferentes países, em várias oportunidades que ele já teve. Ele vai contar isso para a gente ao longo da conversa aqui. Além disso, o Danilo também trabalha na área de radioterapia. Ele é o diretor de negócios da radioterapia no Brasil, da United Imaging, e ele tem a United está trazendo para o Brasil equipamentos que são bem diferenciados. A gente vai falar sobre essa tecnologia super inovadora. Mas antes de eu entrar aqui e apresentar o Danilo de fato, para ele entrar, eu gostei muito dessa conversa e da oportunidade do Danilo vir aqui, porque a inovação também se faz muito com relacionamento, né? E quando eu imaginei isso aqui, eu lembrei de um livro que chama Rainforest, que os autores eles falam muito que a inovação é como uma floresta tropical. E o dar certo ou errado depende de várias coisas, mas principalmente das pessoas, né? Então hoje, Danilo, obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Imagina, Marco, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, um prazer rever o amigo. Vamos bater esse papo, vai ser muito agradável. E eu falei isso, Danilo, do livro, porque assim, como se faz em pessoas, você é um cara que realmente fez a inovação e faz dessa sua história ao longo do tempo. Então, eu lembrei muito de quando a gente ia conversar aqui disso, que realmente, apesar de tudo, ainda são as pessoas que fazem a transformação e fazem acontecer, né? E aí, pensando nisso, a gente sempre gosta aqui também, as pessoas se inspiram nas histórias de quem realmente alcançou os seus objetivos e ajuda a inovação na saúde no Brasil se transformar. E a gente sempre começa com a ideia de que, quem é o Danilo, né? Quem é o Danilo Moreira? Como é que o Danilo chegou até aqui para ser especialista de mercados na área de radioterapia? Danilo, se você puder contar um pouco para a gente dessa trajetória, isso é sempre inspirador para o nosso público, então, por favor. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu começo a minha jornada internacional quando eu vou morar nos Estados Unidos em 97. Eu vou para lá para estudar, faço universidade nos Estados Unidos, a University of Indianapolis, me formo em Economia e Comércio Exterior lá nos Estados Unidos. Um aspecto interessante é que, durante essa jornada, eu joguei futebol pela universidade, então ganhei uma bolsa de estudos. Futebol soccer ou futebol... Soccer, o nosso futebol de verdade, né? Então, minha jornada internacional começa aí. Lá na universidade já foi um aprendizado, uma imersão em culturas muito diferentes, muito interessantes. Eu tinha colegas do Paquistão, colegas da Colômbia, da Turquia, então lá já se inicia essa parte de relacionamento e criação desses vínculos que eu trago para a minha vida aqui, agora na área profissional. Além dessa jornada nos Estados Unidos, eu tenho um histórico bem relevante no governo britânico, em especial na área de saúde digital, e aí já se mostra uma grande diferença. O governo britânico é um trabalho muito mais direcionado à população, ao todo, enquanto que o americano é muito mais o privado, o relevante, aquela
tratamento ou atenção exclusiva, né? No governo britânico, é tudo para todos, então eles fazem essa avaliação de maneira muito mais assertiva para atender a população. Mas antes do governo britânico e em função dessa minha experiência, eu trabalhei por 11 anos na Varian, na área de radioterapia, e 2 anos na Stratner com Acray, que é um outro fornecedor de acelerador linear, né? Então, por conta dessa jornada, dessa experiência, a United me chamou para encabeçar esse projeto de radioterapia na United Imaging e, como você disse, com um equipamento, uma tecnologia nova, disruptiva, que vai trazer muitos benefícios para o mercado brasileiro de oncologia como um todo. Antes da gente entrar nessa parte eu queria que talvez você explicasse para a gente um pouquinho da jornada desse paciente e depois a gente entra no equipamento, porque é sempre boa essa relação, né? Jornada e equipamento. Mas antes da gente entrar lá, é bem diferente assim quando você trata com americano, com inglês e com chinês. O que é essa diferença quando a gente fala? Como é que eles veem a inovação de fato assim nessas culturas? Né? Sim, é muito diferente, né? O americano, de maneira geral, ele é um apaixonado por inovação e a usa, às vezes, de maneira muito grande, às vezes sem muitas limitações ou sem muitas avaliações. O inglês, o britânico, é o inverso. Ele tem que testar, avaliar, retestar, se certificar para depois colocar isso no dia a dia, no cotidiano. Muito isso se deve ao jeito como a saúde é tratada e entendida em cada um desses países. E a China hoje, que é o grande mercado de inovação tecnológica no mundo, a trata de uma maneira muito interessante que tem sido um aprendizado muito grande. Eu diria que é um intermediário entre o americano e o britânico. Ele testa, ele cria, ele desenvolve e ele se posiciona de maneira muito assertiva com relação a usar isso desde que ele seja extremamente eficiente, principalmente para tratamento, para volume de pacientes, para atender essa necessidade. E são muito diferentes entre si a maneira como eles vão fazer essas validações, né? As validações britânicas são exaustivas e, até certo ponto, muito burocráticas. O chinês faz isso de maneira mais rápida, mas também com atendimento e atenção ao uso no paciente. E o americano faz isso de uma maneira mais ágil, muito mais rápida, e se necessário for para aquele determinado paciente, ele vai usar e vai tratá-la de maneira específica e especial para aquela determinada sequência. Então, sim, são muito diferentes entre si, mas uma característica, essas 3 populações gostam, trabalham e atuam fortemente na inovação, que é onde a saúde pode evoluir, pode crescer e pode se determinar diferenciada no dia a dia dos pacientes. E nós, cara? Dos 3 ali, assim, então o americano que usa a inovação no seu dia a dia, até porque tem recursos para isso e tal, o britânico que talvez até por essa parte do tipo, né, da saúde lá ser mais integral, então ele tem esse controle e tal, não vou fazer nenhum juízo de forma, e a China que está ali no lado também, está ali no meio dos dois, você disse. E nós, os brasileiros, onde você acha que a gente entra ali? Porque falar de nós é mais fácil, né? Muito mais fácil. Nós gostamos da inovação, mas temos muito menos recursos para utilizá-la. Então, temos a característica de aguardar que outros países ou centros a utilizem para que a gente tenha o conforto de utilizá-la com uma certa segurança, o que eu julgo bastante correto. Mas um grande agravante é a inovação na saúde, ela não é sempre valorizada. Um cara que faz algo do mesmo jeito há 50 anos e um que inovou, em determinados momentos tem a mesma receita, recebem o mesmo valor por aquilo, e por isso, em alguns momentos, eu acho que a gente não qualifica financeiramente aquele cara que se propõe a fazer diferente ou a inovar dentro do nosso mercado. Isso eu acho que é extremamente importante, eu acho que isso é algo que eu entendo ser uma
ideia para o futuro, para que a gente valorize quem faz diferente, quem busca inovar, quem procura ideias e conceitos um pouco mais disruptivos do que aqueles que já existem. Você sabe que é legal você ter falado isso, porque um dos motivos desse projeto aqui do canal Inova na Real, de contar essas histórias, porque o que a gente viu, assim, primeiro que é difícil explicar a inovação na saúde, né? É um mercado que ele tem suas especificidades, que é difícil explicar. Todo mundo se acha especialista, mas ele é super complicado. Exato. E o que a gente viu muitas vezes é isso, assim, então como essa explicação é difícil, essa diferenciação da empresa inovadora, da pessoa inovadora em relação à outra, que não faz desse jeito, se você não explica isso com clareza, você não tem como ter essa diferenciação e as pessoas não entendem isso. Então, foi legal você falar isso, porque esse é um dos motivos realmente dessa conversa aqui, explicar o que a inovação realmente tem de diferencial e por que posiciona as empresas de forma diferente, a gente deveria dar bastante valor nisso. Né? Exato. E um dado que eu acho que corrobora muito com isso é impressionante como o mercado brasileiro ele não utiliza o dado que ele tem no dia a dia para melhorar a inovação para a sua necessidade, que é alto volume, muito paciente, um país continental com diferenças entre sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. A gente abdica desse dado. A gente meio que relativiza e usa tudo como se fosse igual. E não, a gente deveria criar oportunidades, situações para cada um do que aquele dado me demonstra e me indica como uma ação correta para aquela determinada região. Como você falou, eu não sei se eu acabei citando, mas a gente até se conhece de outros momentos, né? Quando você estava no governo britânico, a gente fez um trabalho longo, né, sobre saúde digital e vocês fizeram uma análise de como isso está no Brasil. Você diria que hoje, assim, essa parte de saúde digital, na sua visão, você acha que o Brasil está caminhando no sentido certo, em função de toda a experiência que vocês têm lá do NHS e outras, e agora que você está na United, conhecendo como é que funciona na China também, que está se digitalizando rapidamente, né? Sim, provavelmente é o país que se digitaliza mais rápido hoje, e sim, o Brasil e a América Latina como um todo tá caminhando para isso. Existe ainda muitas dúvidas, inclusive na questão governamental de como essa saúde digital vai poder ser explorada. Isso é algo que está em discussão nos âmbitos governamentais, mas o mais importante é que o Brasil hoje tem conhecimento, tem pessoas muito qualificadas. Você dirige o Inova HC, que é um hub de muita inteligência e inovação. Então, nós temos o recurso humano, temos o número para validar essas informações. Eu acho que a gente está no caminho certo. Agora, temos que investir no dado, porque esse dado vai nos dar a confiança de seguir em frente com a área de saúde digital. Quando trabalhamos juntos no governo britânico, você se lembra que o mais importante para as empresas que vieram nos visitar no Brasil era de que maneira a gente poderia colaborar NHS, SUS, para uma junção de fatores e semelhanças que, por mais que a gente entenda que não exista, elas existem e muito, né? Como foi o Better Health, por exemplo, foi um sucesso. Então, sim, eu acho que a gente está no caminho certo, talvez um pouquinho menos avançado do que poderíamos estar, mas acho que começamos a entrar nos trilhos agora. Ô Danilo, e aí, agora entrando mais no que é a sua expertise e o que você está trabalhando no momento, que é essa parte de radioterapia e como é que a gente trabalha isso, pensando no saúde digital e a radioterapia, que é uma parte do processo de tratamento do câncer, né? Você acha que por exemplo, a jornada do paciente no tratamento do câncer é uma jornada difícil, longa, né? Cheia de dúvidas, né? Não é uma coisa fácil. Então, pensando nessa jornada e na parte digital, assim, o que você poderia me dizer, assim, o que você acha que a gente poderia ter de melhoras, como é que é isso na sua visão e pensando no mercado que você está olhando agora? Sim, a jornada de um paciente oncológico ela é exaustiva, cheia de dúvidas, ele se sente muito fragilizado pela doença, né?
E o mais importante dessa jornada inteira é dar ao paciente aquela confiança, o senso de que aquilo que está se fazendo com ele vai dar certo, né? E nessa questão de saúde digital versus tratamento, a necessidade de explorar toda aquela informação que a gente tem do paciente, sem que ele tenha a necessidade de ficar repetindo tudo, de falar sobre a mesma coisa diversas vezes, eu acho que é mais relevante. Então, eu vejo da saúde digital para a rádio uma jornada de que você tenha o controle total do dia a dia daquele paciente, de tudo que ele está vivenciando no cotidiano dele, para que quando ele chegue às consultas ou ao dia do tratamento, o médico já tenha ciência de tudo o que ele fez, de tudo pelo que ele passou, de que maneira agiu tal medicamento, de que maneira agiu tal dia a radiação, porque ao chegar ao consultório, o médico explorar exatamente os pontos que foram frágeis no cotidiano, na jornada desse paciente, ele vai se sentir muito mais acolhido. Então, eu entendo que essa parte de um banco de dados único ou uma informação eficiente, que o médico tem acesso muito rapidamente na hora da consulta, ajudaria demais ao paciente se sentir mais confortável e, principalmente, dar ao médico as ferramentas necessárias para agir conforme o paciente se mostra naquele momento do tratamento. Quando a gente entra em rádio, né, assim, eu vou deixar que você explique isso com mais precisão. Me parece que assim, a radiação é um negócio que é de difícil controle, né? Porque ela é uma coisa que não se vê, né? E se você deixar ela sem controle, você provavelmente deve estragar mais do que arrumar. Exato. Né? Então, eu imagino que focalizar, acertar o lugar certo é uma coisa super importante nisso. Pensando nisso, assim, como é que você acha que a gente poderia trabalhar para assim, primeiro, se você puder explicar mais ou menos como é que como é que funciona o processo de radioterapia, assim, de uma forma que as pessoas entendam, então, por favor, não se preocupe em precisão de dados, assim, mas em uma forma mais coloquial. E aí, pensando nisso, como é que você acha que essa parte de como é que ela funciona e se a precisão é super importante quando você pensa em radioterapia, porque tem serviço em vários lugares, com equipamentos muito diferentes, assim, o que diferencia isso? Exato. Bom, o que é a radioterapia, né? A radioterapia, basicamente, é o tratamento do tumor por uma radiação ionizante externa. Então, você tem um acelerador linear, que vai emitir uma radiação de fótons, que vai penetrar naquele determinado ponto alvo de interesse do médico para que o tumor enfraqueça o máximo possível e, em alguns casos, cure o paciente através dessa... Você vai queimando ele ali. Você vai queimando por radiação. E por que a precisão é muito importante? A precisão é muito importante porque sempre ao lado do tumor existe tecido sadio. Então, o máximo que você preserva o tecido sadio, você administra essa dose, essa radiação, no lugar onde você quer. Sem precisão, você irradia tudo e pode causar, por exemplo, um tumor secundário por radiação. Então, a precisão, ao longo do tempo, se tornou cada vez mais relevante no processo de tratamento radioterápico. E não quero te interromper no raciocínio, mas é uma coisa incrível, né? Porque assim, o tumor não está aqui na superfície, né? Ele está lá dentro, no meio de um monte de órgãos que devem ser preservados, que estão bem, né? Então você tem que acertar naquele lugar, passando, né, através ali de vários outros tecidos, né? Essa que é a... A radiação não dá curva, né? Então você tem que passar por outros lugares. E é por isso que é tão importante que você tenha essa precisão, porque ao você ver onde esse tumor está, melhor você consegue preservar os tecidos que estão ao redor e você cria o médico radio-oncologista e o físico médico determinam por onde esse feixe de radiação entra no corpo do paciente, causando o menor problema futuro para ele. Então, todo esse processo é muito bem planejado exatamente para que o paciente sofra o menos e o tumor seja o mais atingido. E aí, pensando nisso, nessa precisão, assim, o que existe de inovador para você garantir, então, que você vai lá achar primeiro uma janelinha, né, para passar o feixe de radiação, e a outra que você não vai transpassar, né, não vai atingir lá e nem errar o alvo do lado, né? O que existe de mais interessante e de mais inovador hoje
é você ter a habilidade de ver onde está esse tumor. Essa é uma terapia ou uma técnica chamada IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem. Então, conforme a melhoria da imagem, melhor você vê onde está esse tumor, melhor você vai atingi-lo. Ao atingi-lo e ao ter certeza de onde está esse tumor, você aumenta a quantidade de radiação, diminui a fração ou o tempo que o paciente é exposto à radiação e você atinge esse tumor com uma radiação maior, o que provavelmente, ao longo do tempo, enfraquece ele muito mais rapidamente. Então, a capacidade de unir todas essas funcionalidades é o que há de mais relevante na radioterapia hoje. Ver, aumentar a radiação e diminuir a fração. E como é que é esse processo hoje, assim, tradicional que é feito, essa parte de você ver, né, planejar certinho, depois executar, e esse tempo, se você puder dar Claro, uma pincelada nesse processo como um todo. hoje um paciente que é encaminhado para o setor de radioterapia, ele vai para uma consulta com o médico vai pedir um CT diagnóstico para simulação, que ele vai saber onde está, vai ver essas imagens, vai entender o posicionamento do tumor e tudo daquele paciente. Essas imagens são encaminhadas ao sistema de planejamento, que é onde o médico e o físico vão contornar, vão desenhar onde está o tumor, onde estão os órgãos em risco, onde estão os órgãos sadios ao redor, e o médico mostra e identifica onde está a lesão. O físico médico vai calcular de que forma esse paciente vai ser tratado, com todas as técnicas disponíveis hoje no mercado, desde o 3D até o arco, optando por aquela que vai dar o melhor resultado para o paciente, preservando a maior quantidade de tecidos sadios com a maior radiação no tumor. Ao fazer isso, esse paciente é chamado novamente, faz uma primeira simulação imagem no acelerador linear e trata. Essa jornada, a depender de instituição para instituição, não vai ser mais rápida do que 5 dias. Então, da consulta até o primeiro tratamento, a gente vai colocar em uma média de 1 semana. Sendo rápido, é Dando uma tudo semana. certo. Dando tudo certo. E me parece assim, porque, então, além de ser, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa multidisciplinar, né? Você tem Multidisciplinar. um médico, aí tem o físico que faz realmente os cálculos físicos daquela radiação, e aí você tem lá no final o equipamento. Na sua opinião, assim, então, a qualidade desses profissionais e tanto do equipamento, ela é uma condição importante para o tratamento ser melhor ou mais efetivo ou menos efetivo, ou ter menos danos colaterais, né? Fundamental. Esse teamwork aí, do médico, do físico, do técnico, da qualidade da imagem e da qualidade do equipamento, é o que vai fazer o paciente ter uma melhor possibilidade de um melhor tratamento ao longo da jornada dele, né, na radioterapia. A precisão de você ver bem e a precisão de tratar bem, com médicos e físicos qualificados, fazendo com que as margens diminuam, com que o tumor seja sempre atingido de maneira igual em todos os dias do tratamento, é fundamental para esse sucesso. Então, hoje, ter um parque atualizado de equipamentos é fundamental, então, para ser mais efetivo o tratamento com radioterapia. Fundamental, fundamental. A tecnologia evoluiu muito de 15 anos para cá. Hoje, as máquinas mais modernas têm toda essa capacidade, mas é fundamental que as máquinas estejam habilitadas para essas técnicas, para essas terapias de tratamento e que dê o recurso ao médico e ao físico, os recursos ideais para que eles possam fazer esse refino, esse ajuste para atender melhor os seus pacientes. E Danilo, assim, ó, o tratamento de radioterapia, a gente sabe que é um tratamento longo, né? Então, já é longo tanto a parte de plano, né, de definição inicial, e depois o tratamento também é longo, assim. Tem alguma coisa inovadora que a gente pudesse pensar em diminuir tanto um tempo quanto o outro? Você tem alguma informação a respeito de como isso pode ser inovador? Se tem já alguma coisa funcionando, né, no mercado para isso? Sim. A United está trazendo um equipamento
que você vai acoplar o CT, a tomografia de planejamento, diagnóstica e de simulação ao acelerador linear. Com isso, essa jornada do paciente de 5 dias para aguardar todo o processo, todo o contorno, todo o planejamento, não vai mais acontecer. Você conseguiria fazer toda essa jornada do paciente no dia que ele chega à instituição. Por quê? Ao ter o tomógrafo, ao ter a plataforma unificada, você consegue fazer toda essa jornada do paciente no mesmo dia, ao invés de 5 dias, em 20 minutos. Então, só para ver se eu entendi isso. Então, hoje você tem um CT, uma tomografia, que você recolhe todas as imagens e tal. Depois, com isso, o médico usa essa tomografia para fazer a primeira identificação. Uhum. Depois, o físico usa essa tomografia com as características do equipamento para fazer o plano de, como você falou, né, de achar a janelinha certinho, onde vai o feixe de radiação e tudo isso. E depois você vai, quando ele vai para o equipamento, aí você de novo leva todos esses cálculos, eu diria, para dentro do equipamento. Essa é a condição tradicional. O que você está me dizendo é que tudo isso é feito no mesmo lugar e no mesmo dia. E na mesma plataforma. Na mesma mesa. Então, o paciente não se movimenta, o paciente não sai da área de tratamento, que a gente chama de bunker, que, como você sabe, são paredes espessas que a radiação não pode fugir. Então, esse paciente fica acolhido dentro da sala durante todo o processo. E o mais relevante, essa jornada do paciente não modifica o tempo de tratamento dele. Ou seja, é mais tecnologia, o médico vê melhor porque é uma tomografia e, por consequência, o tratamento vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente e com muito mais precisão porque o paciente está ali. E aí, por exemplo, ele vai lá e faz um dia a simulação. O tratamento ele é dividido em vários dias, né? No segundo dia, ele vai lá e já entra, aí é o processo regular. Ele já entra, já estão os dados que foram acolhidos naquele mesmo equipamento, ele já entra e vai fazendo... Na verdade, esse equipamento tem uma grande vantagem nesse processo. Esse equipamento permite que você faça o que a gente chama de radioterapia adaptativa. O que significa isso? Os dados estão lá, mas vamos supor que de um dia para outro você não ingeriu a quantidade necessária de água para sua bexiga e a próstata mudou de lugar, ok? Isso é muito comum no dia a dia de todas as instituições de radioterapia. Nesse caso, ao fazer a adaptativa, você vai fazer a imagem novamente, o planejamento, utilizando-se de inteligência artificial e o contorno, refazem aquele plano para se adaptar, por isso adaptativa, à condição do paciente naquele dia. Então, o ajuste, o refino, ele é diário, o que permite que o tumor seja atingido em todas as sessões de radioterapia. Isso é muito relevante, porque você sempre trata conforme a anatomia do paciente naquele dia que ele entrou para fazer a radioterapia. Pô, isso é super interessante mesmo, né? Isso é inovador. Já se fala há muito tempo sobre radioterapia adaptativa no mercado e hoje essa plataforma da United vai trazer isso de maneira comercial. E quando não tem essa adaptativa, como é que funciona? Vamos supor, você faz a imagem, né? A imagem de planejamento no tomógrafo. Você está no primeiro dia. Está no primeiro dia. No 6º dia de tratamento, vamos supor, o paciente perdeu muito peso. Você faz o Conibin, né? E vê que não está batendo. Esse paciente tem que sair da máquina, refazer o planejamento com um novo CT, um novo envio de dados para o sistema de planejamento. Neste caso, não vai demorar os 5 dias, porque, como já tem todos os dados, os sistemas de planejamento são muito inteligentes para ajustar dentro daquilo que ele está vendo de inovador. E retrata o paciente. Mas esse paciente tem que sair do dia, refazer a imagem. Naquele dia, praticamente não aconteceu. Ou ele iria tratar às 9 e vai tratar em outro horário. Isso é muito comum? Em especial, tumores mais agressivos de perda de peso e de movimentação, sim. Tumores pulmonares ou respiratórios que se movimentam, você sempre precisa estar ajustando isso. E é muito comum, por exemplo, o paciente não ter ingerido tanta quantidade de água quanto da simulação. Isso é bastante comum. Mas
as nossas instituições estão muito acostumadas a lidar com isso. O que nós estamos falando aqui é da facilitação dessa jornada e da capacidade de adaptá-la a dar mais fluidez ao tratamento do paciente. Então, só para ver se eu entendi. Assim, então, isso é feito regularmente ao longo de um tratamento que é longo, às vezes demora mais 30 dias. Então, em períodos ali que são pré-selecionados em protocolo. No equipamento que você está me dizendo que isso é acoplado, você faz todos os dias antes de começar o tratamento. Exato, exatamente. E você se certifica de que a posição e a acurácia daquele tratamento é linear durante todo o processo de tratamento. Me parece que, assim, eu não sou nenhum especialista em radioterapia, mas parece que quando você tem essas condições que você disse, né, muita perda de peso, essas modificações em respiratório, que é um diferencial importante, né, para você manter a precisão ali do tratamento. Né? Sim, sem dúvida. E é algo que permite aquilo que eu disse sobre aumento de dose, como você tem a certeza que a localização do tumor é aquela em todos os dias, você consegue diminuir a fração do paciente e aumentar a dose. Então, você devolve esse paciente ao mercado de trabalho, ao cotidiano com a família, muito mais rapidamente também. Então tem mais uma coisa então, que a gente pode dizer, porque o que a gente falou agora aqui nessa primeira fase é que você ganha tempo nessa parte inicial, né, do que seria no plano, né, de como fazê-lo, e depois você também aumenta a precisão e ganha tempo se você precisar refazer o planejamento inicial. Mas está fazendo assim, quanto mais precisão, mais doses você pode aplicar, logo você vai precisar de menos dias no equipamento. Então, um tratamento que seria de 30 poderia ser 15. Tipo 15. Exato. E esse é o objetivo hoje da radioterapia moderna, né? A radioterapia moderna hoje aumenta a precisão com a qualidade da imagem, a melhora da imagem, com as funcionalidades dos aceleradores que a gente comentou aqui, que permitem uma precisão maior, e você cria o que a gente chama de SBRT, que é a diminuição das frações com aumento da dose. Então, esse paciente tem uma jornada menos traumática, porque diminui-se o tempo que ele tem que ir ao hospital, mais efetiva, porque você aumentou a qualidade do tratamento, e a ansiedade dele também decai, porque ele é tratado rápido e consegue se sentir útil de novo para a sociedade a partir das altas, ou de retornar para alguma coisa, ou para qualquer ação que o médico julgar relevante para a saúde dele. E com desfecho, em tese, pelo que a gente falou aqui, muito mais eficiente, né, lá no final, porque você diminui a chance de erro dessa radiação. Então, como você falou, no caso de próstata, que fica ali do lado de um monte de órgão importante, você resolve um problema sem afetar ali de incontinência e outras coisas que você poderia gerar com a rádio, né? Exatamente, é isso mesmo. Essa é a ideia. A evolução da radioterapia hoje é exatamente nesse caminho. Então, você diria ela é adaptativa, de precisão, com doses maiores e menos tempo. Exatamente. É isso, né? É isso. Agora, não me parece que isso seja muito fácil de ser feito, né? Tem muita IA, tem muito processo nesse caminho. Como é que funciona essa coisa? Porque, imagino, calcular tudo isso é uma coisa sofisticadíssima, né? Acho que ninguém calcula isso na mão faz muito tempo. Não. Como é que é esse processo? O cálculo à mão já sumiu há muitos anos, né? Tanto é que você tem o sistema de planejamento, que vai fazer todo esse cálculo, os sistemas de gerenciamento, que vão gerenciar todo esse processo, e toda a tecnologia no acelerador linear, que vai te dar toda a segurança de entregar aquilo que foi planejado e que foi detalhado pelo médico e pelo físico, né? A grande inovação desse processo e a grande vantagem é que, com o advento da IA, toda essa parte de contorno e de planejamento, a gente consegue otimizar e automatizar a um ponto que o médico e o físico, eles ficam para aquele refino, para aquele ajuste especial, para aquela diminuição de margem que vai ser extremamente relevante para o tratamento daquele paciente. Porque com a inteligência artificial, e ela é retroalimentada, o dia a dia desse paciente dá aí a mais informações, os planos melhoram a cada dia, e quando você tem esse plano otimizado, tem esse plano avaliado, analisado, o que o médico demorava 2 horas para contornar,
hoje a IA faz em 20 segundos. Então, esse ajuste, esse refino, o médico fica para aquilo que ele vai fazer de diferente para o paciente. E a IA, ela vai dar esse plano pronto com muita precisão, porque ela vai avaliar inúmeras outras possibilidades com todas as modelagens de planejamento, como Monte Carlo, as GPUs que aumentam a velocidade dos planejamentos. Então, tudo isso também facilita o dia a dia do médico e do físico. Os cálculos que demoravam 6 horas, hoje demoram 1 minuto, 2 minutos. Então, tem todo um sistema de inteligência artificial apoiando essas tomadas de decisão. Não quero te colocar numa situação difícil aqui, não assim, mas se a gente diminuir tudo isso, em tese, eu também posso diminuir minha mão de obra aplicada nesse processo como um todo. Existe alguma avaliação, assim, de o quanto que isso diminui assim, porque assim, é claro que a gente não quer aqui diminuir postos de trabalho, mas você poderia ser mais sustentável e oferecer mais serviços, né, de outra forma. Você tem alguma uma clareza, assim, se existe uma possibilidade também de, com isso, quanto que aumenta, assim, a sustentabilidade do setor com essas características tecnológicas? Não, a gente não fez nenhum estudo, isso é uma inovação de 3 anos para cá, né? Mas antes da gente falar de sustentabilidade e de atuação desse médico e desse físico nesse novo contexto com inteligência artificial, é mais relevante a gente falar não sobre como o médico e o físico vão estar melhor preparados para atuar com inteligência artificial a partir de agora. Então, essa inovação, essa nova tendência vai obrigá-los a entender melhor como lidar com os sistemas, com os softwares, com os dados, e tudo isso vai ser muito relevante. E sobre exatamente diminuição do posto de trabalho, eu acho que neste primeiro momento isso não seria tão necessário, porque hoje nós temos, dentro da área médica, uma demanda maior do que recursos humanos disponíveis. Então, a gente tem muito menos físicos e muito menos radio-oncologistas para as necessidades que o mercado brasileiro apresenta. Talvez isso seja a oportunidade de ganhar um pouquinho de tempo para que novos físicos, novos médicos sejam inseridos no mercado de trabalho. Isso que você falou é super importante, porque em vários setores, né? Outro dia eu estava até discutindo na radiologia, que também hoje se aumenta o número de exames de diagnóstico, se aumenta 5% ao ano, na estatística. Agora não vou conseguir dar o crédito aqui, mas é 5% ao ano. E o número de médicos radiologistas formados, 2% ao ano. Então, essa boca vai aumentando ali, né? Nesse caso, é a tecnologia realmente sendo usada onde você precisa dela, que você já não tem mão de obra suficiente, né? E o que você falou é uma coisa importante. Porém, essa mão de obra que antes fazia ajustes ali, com perdão da palavra, mais grosseiros, hoje faz ajuste muito mais fino, né? Exato. Essa é a grande vantagem. Esse cara vai fazer a diferença na vida do paciente, porque a IA vai dar a ele 95% pronto. O toque mágico são 5%, que é onde vai modificar a entrega, a qualidade daquele tratamento para aquele paciente. Não é mais uma produção em série, né? É o refino do ajuste, porque a produção em série a gente deixa a cargo da IA. E aí volta aquela, né? Então, quanto mais precisão e mais conhecimento vai exigir de mim, logo a formação talvez vai ser ainda mais sofisticada, né, do que é hoje. Então, vai ser mais necessária, né, do que sempre foi, né? E isso é algo que a gente vai ter que investir, em especial na área de oncologia, né? A tecnologia está aí, o recurso humano tem que acompanhar essas novas tecnologias, e é algo que a gente vai precisar investir no mercado de saúde brasileiro, no recurso humano, na disponibilidade de que esses médicos já estejam bem ancorados com essas novas tecnologias e tudo. Então, isso é algo que eu entendo como sociedade, empresa, ministério, a parte privada, a parte pública, podem se unir e trabalhar em prol dessa melhoria no recurso humano na área de saúde. Gustavo, Danilo,
É Gustavo, porque é Danilo É, Gustavo, né? Danilo Gustavo. O Danilo. E essa tecnologia que você comentou especificamente da United, ela já tem disponível de vários fabricantes ou a United é pioneira nessa área? O CT integrado ao acelerador linear, a United é pioneira, é uma tecnologia disruptiva que a United está trazendo para o mercado brasileiro. A- Até como uma informação, nós já protocolamos o registro na Anvisa, deve estar saindo nos próximos dias. Já recebemos a informação de que ela foi concluída com sucesso, então agora é uma questão de burocracia para ela ser publicada nos órgãos competentes e tudo. Então, a questão dessa integração é uma tecnologia única hoje para o mercado brasileiro. Legal, é isso que a gente gosta de falar aqui no Isso, canal, de inovação mesmo que está ali sendo disruptiva e com impacto real, né, para as pessoas. Que, como você comentou aí, eu acho que o impacto é gigantesco para quem realmente usa da tecnologia para se tratar, né? eu entendo que sim. Eu entendo que ela dá ao mercado uma nova abordagem, um novo paradigma, um fluxo, uma jornada ao paciente diferente. Então, isso eu acho que é muito relevante e a gente tem que trabalhar em cima dessa nova abordagem pro cotidiano daquele paciente oncológico. Ô Danilo, e tem uma coisa importante assim que a gente vê assim muitas vezes e eu queria ver se você acha que isso pode ser um problema ou precisa de um tratamento para avaliar, porque muitas vezes tem a tecnologia e para entrar com a tecnologia você muda processo, né? No caso esse você tem que mudar. E aí você não consegue mudar processo justamente por causa, principalmente na terapia que você vai desde da comissão de energia nuclear a tudo, né? Você acha que essas mudanças de processos que teriam com essa nova tecnologia, elas são rápidas? Você vai precisar. Quem receber isso tem que saber que ele vai precisar se transformar. Como é que você Não, conta? Porque isso é uma elas, parte importante para a inovação, né? E de fato, né? perfeito. Como você disse, a radioterapia ela é semelhante há muitos anos, né? Então, essa jornada do paciente, de tudo que a gente conversou, ela ficou imutável por muito tempo. Essa mudança de processo ela é fundamental. Não vai ser rápido, porque as pessoas estão acostumadas a fazer de um jeito, e quando a gente está apresentando, até que as pessoas entendam essa mudança de paradigma, essa mudança de não ter o CT simulador, mas sim fazê-lo ali, pré-tratamento, né? É, vai, vai necessitar que as pessoas entendam que vai ser necessária uma mudança total nessa maneira de pensar. Não é rápido, porque em inovação, a gente, e uma inovação drástica, principalmente nesse processo, vai demandar tempo, mas a gente entende que essa mudança vai dar um conforto para o paciente, uma presença do médico e do físico maior com o paciente, com a humanização daquele paciente, porque ele não vai perder tanto tempo na burocracia da estratificação do plano, então ele vai ter mais tempo para exatamente aquilo que vai fazer a diferença. Mas sim, é uma mudança de paradigma, muda-se o processo, você começa a ter que ajustar o seu dia a dia, com certeza. Isso é bem interessante, porque a gente imagina isso mesmo, né? Porque quem está adquirindo essa tecnologia precisa estar ciente que a inovação veio para transformar. A inovação está, de fato, no hardware. Mas agora você vai ter que. O software já vem com IA embarcado. E agora você vai ter que também inovar no seu processo. Por isso que até acho que quando eu te perguntei sustentabilidade, você falou, Marco, ainda a gente está. Porque essa sustentabilidade vai virar quando esses três estiverem alinhados, né? Exato. E hoje, como é uma inovação muito recente, a gente ainda está entendendo todos esses processos, né? E sim, de maneira geral, a inovação ela é pertinente quando ela faz uma quebra ou uma mudança real no cotidiano do nosso dia a dia, né? E nesse caso, essa solução eu entendo que explora exatamente isso. Ela modifica a maneira como a gente vai ver a radioterapia em alguns momentos. E deixa eu perguntar uma coisa agora, a gente para a parte mais hard desse negócio. Um equipamento de radioterapia é um equipamento caro, Uhum. né? Ele vai aí na casa de
de 2 dígitos de milhão talvez, ou bem perto disso, Sim. né? Está ali entre os 10 milhões, 10 e alguma coisa e tal. E você tem mais o CT simulador, que também tem um custo ali diferenciado. Quando você pega um equipamento junto, você diria que ele é competitivo nesse custo? Porque se você tiver, falando por hipótese, vamos supor que você tenha 2, 3 aceleradores, né? Uhum. Hoje você tem 2, 3 aceleradores e um único CT, né? Se você pôr 3 aceleradores com o CT integrado, esse modelo de negócio ainda é compatível com essa estrutura? Sim, ele é compatível. Primeiro, sim, você abdica de ter um CT exclusivo, né? E aí o que você pode fazer é trabalhar com, digamos que você tenha um dos nossos equipamentos com CT, esse CT faz imagem para outro acelerador que você, porventura, já tenha no serviço, né? Então, isso é uma possibilidade também. Outra possibilidade é que você estruture a sua radioterapia de maneira diferente para determinados sítios de tratamento com o CT integrado e com aquele que não tem o CT integrado. Você pode explorar diferentes approaches de tratamento para encurtar jornadas de determinado sítio de tratamento que você tem uma maior precisão, uma maior capacidade de visualização das imagens e tudo, e aí você direciona esses pacientes para um determinado equipamento. E o mais relevante, os dois equipamentos unificados e integrados, o CT e LINAC que a gente chama, ele hoje é tão competitivo quanto só o acelerador linear. Não é o preço dos dois juntos. Não é o preço dos dois juntos, é o preço do acelerador linear. Então, isso é muito importante. 2 por 1. Boa. Mas o que você falou é uma coisa bem interessante mesmo, porque quando a gente imagina, né, equipamentos, a gente sempre imagina um processo linear ali, né? Sempre vou colocando as pessoas, elas vão saindo. Mas as pessoas são muito diferentes, né? Os tratamentos são diferentes, então acho que o que você falou é uma parte importante. A gente também, além de todas as inovações, você precisa ter um sistema de gestão ali que você coloque no equipamento de maior precisão aquilo que precisa estar ali, né? Exatamente. Não adianta, por exemplo, e é triste falar isso, mas existem os tratamentos paliativos. Ter tecnologia, altíssima tecnologia, talvez não vá mudar o percurso que a vida, desfecho dele. Então, você tem que fazer essas approaches, né? E até para ganhar, além do desfecho do tratamento, eu diria para você ganhar realmente a precisão que aquilo traz, né? Então, se é um tipo de tratamento, como você falou, que tem muita perda de peso, ele varia muito conforme, né, a ingestão de alimentos ou não, faz todo sentido você jogar para isso. Então, o que você me diz assim, a gente pode ter uma transição. Eu não preciso assim, eu vou trocar meu equipamento, logo eu preciso já trocar todos, porque ele é totalmente compatível, né? Você Exato. pode ainda continuar com as Exato. Não. Vocês já fizeram, uma dúvida, vocês já fizeram um teste assim, vai lá, faz no CT simulador e depois faz no equipamento que tem o CT integrado para ver se tem muita diferença? É Cara? exatamente igual a imagem. É igual? É igual. A gente tem um slide que demonstra a imagem no CT diagnóstico fora, né? Que teoricamente é um equipamento grande, Exato. sofisticado ali. E o integrado. É exatamente igual a imagem. Inclusive, ranhuras, ajustes, é exatamente idêntico. A gente tem um slide comprovando isso. Mas é que o CT integrado hoje, ele já é um 80 canais. Tá. Ele não é... Lógico que tem CTs tomografias muito melhores. Mas para radioterapia, 80 já é um número bem relevante. Mas sim, quando você faz o comparativo imagem por imagem, ele é muito parecido. Então, a diferença mesmo está ali é que você, teoricamente, você tem todo aquele ambiente de mesa, dos feixes ali que você já... Isso é praticamente... É o mesmo, né? Porque o paciente fica travado ali na mesa, né? Então, você já travou uma vez no CT, ele já vai do mesmo lado, na mesma trava. Você faz a imagem... É no mesmo lugar, né? No mesmo lugar físico ali. Imagina que você tem é difícil explicar sem uma imagem, mas você tem o acelerador, você tem um buraco, ali é o tomógrafo. Então, a mesma mesa que o paciente vai ser tratado, que é o isocentro, ela anda, faz a imagem e volta para o isocentro para você tratar. Ele é um equipamento que tem o tomógrafo de um lado e o acelerador do outro, é isso? Não. O tomógrafo está aqui
e o acelerador está aqui. No mesmo eixo ali. No mesmo eixo, para os entendidos em radioterapia, o tomógrafo estaria onde fica o contrapeso do AL. Se hoje tomar um contrapeso É. do gantry ali. Exatamente. Só pra gente entender, porque assim, como o negócio é pesado, você põe um contrapeso embaixo, né? Para Então, não tombar. bom, agora eu já ponho um tomógrafo aqui embaixo, só viro de um lado e viro do outro. Isso, e ele gira, só o acelerador gira. O tomógrafo fica parado. Aí faz sentido, né? Porque você até ganha ali de como montar. Mas eu imagino que isso sim é praticamente disruptivo, né? Apesar de você já não mudar a física do negócio, né? O hardware é muito diferente, porque essa montagem, eu imagino que ela é totalmente diferente de você montar um acelerador regular, né? Exatamente. É muito diferente. A disrupção está exatamente em você acoplar os dois principais recursos para radioterapia num só. A gente precisava um dia trazer essas imagens, sabia? Vamos. É que isso deve ser um segredo industrial danado, mas não, mas tem adoraria umas imagens de legais. vontade de ver esse negócio montando esse CT junto, porque assim, a gente, todo mundo, né, pelo menos boa parte da população tem experiência de fazer uma tomografia. Uhum. É um equipamento grande, Sim. né, que você entra lá no meio, no bore, ali no buraco, né, daquele negócio. E o acelerador na área, então, é um equipamento gigante, né, pesado. Dentro de uma casa-mata com paredes de 1 metro de concreto, né? Então, acho que todo mundo ficaria curioso de ver Imagina que esse CT tem 87 centímetros. De buraco ali. De buraco, de bore. Ou seja... Quando um CT regular tem ali, se muitos, 65, 70, né? A gente está falando de um Big Bore Big agora. Bore. Porque é 50, né? Que é o bore normal do CT. É 60, não é? 60, né? Eu não sou um especialista em CT. Eu também não eu sou da radioterapia. Mas 60 é o tradicional. 60 de... Então, além de ter esse conforto, né? De você fazer o CT num... E, por exemplo, se você precisar colocar uma rampa de mama para tratamentos, já que estamos no Outubro Rosa, você consegue fazer espaço, sem espaço. Tem espaço para fazê-lo. E a mulher fica melhor preservada. Esse tipo realmente de inovação é o que a gente gosta de falar aqui e de explicar para o nosso público, para entender que tem diferença quando a inovação ela é feita para impacto, né? E se você ainda consegue fazer inovação, ainda manter condições de modelo de negócio para que ele não influencie no... Porque uma coisa é eu inovar e ainda não ter condições de transformar aquilo no custo para ser adquirido. Mas estamos dizendo aqui que mesmo com a inovação você consegue manter condições do que seria. Aí é uma escolha realmente por conhecimento e desejo de onde você quer levar. Sim, né? Perfeito. E a ideia é exatamente essa. E o mais importante, Marco, a gente não muda o que a gente chama de slot de tratamento, que são aquelas tempos, agenda para o tratamento. Hoje a gente vai falar em 15, 20 minutos, um slot médio em radioterapia. 3, 4, 5 pacientes por hora. A gente vai conseguir, com esse tipo de tecnologia, com a simulação, com a adaptação diária, o mesmo slot de tratamento. Óbvio que isso é uma curva de aprendizado. Assim que a máquina chegar, você não vai fazer isso tão rápido, porque para tudo, inovação, você precisa de um tempo de entendimento, mas o objetivo é esse. Mais relevante, você mantém o seu número de pacientes diários, que é algo muito importante no Brasil hoje, dado o volume que a gente tem de pacientes. E também você não deixa que a pessoa fique lá, porque você fica todo preso tal, mais do que o tempo que você consegue naturalmente ficar ali. Isso é cruel com o paciente. Sem dúvida. Esse tempo realmente o ideal seria diminuir ao longo do tempo, porque eu imagino que é o que vem acontecendo, né? Até porque, pelo menos, você já diminuiu o tempo, né? A quantidade de dias. Né? Quem sabe no futuro a gente não diminui também o tempo que ele fica ali a cada momento. Você melhor do que ninguém sabe, né? As imagens melhoraram e ficaram mais rápidas. Sem dúvida. Os aceleradores melhoraram, ficaram mais rápidos. As frações diminuíram. A tendência é que o software comece a conseguir encabeçar esse tipo de diminuição de tempo também. Você viu que o tempo passa rápido aqui, né? Passa rápido? O tempo passa rápido ali, ó, a gente já caminhando para o fim agora, mas eu não queria deixar de a gente ir para o fim, dali, assim, em função do conhecimento que você tem, tanto de... Porque uma coisa é você fazer inovação ali da pesquisa tal, que é um mérito gigantesco. Tal. A outra coisa é fazer a aplicação daquela inovação, né? Que a gente começou no início desse papo falando muito porque a pessoa também precisa saber como levar essa informação, né? Então, antes da gente ir para o fim, eu queria que você fizesse... Isso é mais uma pensata sua aí de... Como é que você acha que, tendo essas novas tecnologias... num tratamento que ele é
super importante para as pessoas no momento que você, como você disse, é fragilizado, que você tem expectativa que aquilo mesmo te resolva. O tratamento de rádio, muitas vezes ele já é numa metástase, né, que você Uhum. faz do tumor. Como que você acha, assim, que se não existiria essa necessidade também, o paciente sabe de tudo Não, isso? não. Infelizmente, ele não sabe. Talvez esse seja uma das ações que a gente possa melhorar muito, né? O paciente, ele recorre ao Dr. Google com muita informação equivocada, né? E então isso é algo que o nosso dia a dia na área de saúde precisamos melhorar muito. A maneira como essa informação chega, a maneira com que o paciente lida com essa informação é fundamental, inclusive para que ele tenha o conhecimento daquilo que vai acontecer com ele durante esse processo oncológico, né? E sim, talvez seja algo que a gente possa explorar melhor, como melhor instruir, educar e ensinar a população sobre essas doenças, esses tratamentos. Muito se falou em queimar paciente, né? Então, tudo isso atrapalha muito mais do que ajuda. Isso é uma coisa que a gente realmente precisa pensar, né? Porque quanto mais informação de qualidade eu dou, né, para a pessoa, ela também poderia fazer essas perguntas, né, nos locais que ela vão, assim, até porque para subir o nível de todos esses tratamentos, para entregar o que é melhor para a população e exigir cada dia mais essa diferenciação, né? Porque vamos fazer aqui um raciocínio rápido aí, você assim. Não estou falando de aumentar o custo demasiadamente, né? É claro que você vai ter um investimento em hardware, em equipamento, mas o ganho que você tem de tempo, né, de precisão, isso pode ser refletido em mais tratamento para a população, né? Quer dizer, é um Exato. investimento que traz retorno, né? Exatamente. Exatamente. E quando você informa, a pessoa tem melhores capacidades de tomar a decisão baseado naquilo que é a rotina de vida dela, né? Então, é fundamental que a pessoa, ao tomar ciência da condição, que ela tenha a informação necessária para decidir. Eu vou por aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Obviamente, sempre com apoio médico, apoio clínico, com dados, né, clínicos e que facilitem essa tomada de decisão. Isso é fundamental. E toda a tecnologia que vier para facilitar esse processo, para trazer melhores condições de tratamento para o paciente, a gente tem que explorar, tem que informar e tem que validar. Danilo, antes de fechar, que a gente está agora já encerrando o nosso tempo aqui, essa é uma inovação disruptiva, mas ela é uma inovação para agora, para já. Para Né? já. Para já. Ela já vai acontecer, ela já está acontecendo, já tem teste, então hoje, nesse momento, ela já está disponível. Pensando nisso, você poderia dizer assim, o que vem a mais? Você acha que vem alguma coisa a mais ainda nesse tipo de abordagem? Sei lá, juntar o wearable com isso e tal? Pode viajar aqui nesse final para a gente dar uma ideia do que é possível, né? Pensando Sim. no futuro, com nenhuma pretensão de acertar tudo, né? Não, lógico, é muito difícil a gente acertar tudo. Mas nesse caminho, algumas coisas já estão sendo avaliadas, né? A primeira delas é que, ao invés de ser um CT integrado ao AL, que a gente chama de C-arm, que agora seja um AL integrado a um gantry fechado, né? Então, você vai ter maior velocidade de tratamento ainda, com imagens de qualidade. Isso é algo que vai vir para o Brasil nos próximos anos. O CT integrado a um acelerador com gantry fechado. Um estudo muito grande para se realizar a radioterapia guiada por dose. Então, conforme a dosagem e a capacidade de obtenção dos dados dessa quantidade de radiação que o paciente recebeu, você consegue modificar o plano para o próximo dia com base na dose que foi entregue. Isso é algo que está sendo muito estudado pela United na China. Isso muda também um pouco o paradigma, porque você consegue, em tempo real, entender se aquela dose que você deu foi correta e pós-entrega de dose, o quanto de acurácia a dose teve durante o tratamento e modificá-la para o dia seguinte. Como se fosse dinâmico ali. Exato, exato.
E o próximo é a evolução de se tratar pacientes com o que a gente chama de radioterapia guiada por superfície. Então, sempre que o paciente sair daquele determinado limite por variação na superfície, o acelerador parar e fazer uma Você diz imagem de verificação. até de ele estar respirando mais ofegante. Exato, que é muito comum, né? Ele fica nervoso, fica ansioso, né? fica ansioso. Então, todas essas coisas estão vindo. E crianças, né, que se mexe, é difícil, né, para a criança entender Muito, ali, né? Então, e com criança é sempre mais necessária a precisão ainda, né? Porque é tudo muito pequenininho, né? Então, você tem que Sem tomar muito dúvida. cuidado. Então, são coisas que estão vindo e que vão fazer a diferença ao longo do tempo. Pô, Danilo, obrigado, viu, cara, por você ter Imagina, Marco, aceitado foi um o enorme nosso prazer. convite. Cara, uma conversa com muita informação, muita inovação pro nosso público. Então, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, cara. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Marco. Foi um prazer revê-lo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Pode me chamar sempre que quiser trocar uma ideia sobre a área oncológica. E cuidado que a gente chama mesmo, hein, cara. Cuidado de... Tô à Você vai ter disposição. problema. Ó, Danilo Gustavo Moreira. Pô, tive o Danilo já conheço ele há bastante tempo. Esse cara aqui realmente tem um conhecimento incrível. Transforma a saúde já há bastante tempo. Quando ele falou já vem transformando de outros países para cá e agora ele está aqui mais perto dessa área de radioterapia. Um cara sensacional. Um episódio que acho que as pessoas vão ter muito conhecimento, muita informação na real para ela poder diferenciar o que é uma coisa da outra. Então acho que hoje a gente conseguiu trazer um pouco disso também. Obrigado mesmo, Danilo. A gente vai encerrando, que já passamos até do tempo aqui, ó, mas estamos bastante precisos. Esse é o Inova na Real, Danilo. O Inova na Real é o Inova na Real Pod, onde a gente gosta de trazer essas informações para o nosso público e hoje acho que a gente bateu essa meta realmente de trazer informação de inovação com verdade, com precisão, o que é transformador, o que impacta na vida das pessoas. Então, foi ótimo, cara. Obrigado mesmo. Fico feliz. Foi um prazer participar. Obrigado novamente. Esse foi mais um Inova na Real Pod. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso portal inovanareal.com.br.